Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Lucchesi e estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. Quando embarcamos hoje no aeroporto para uma viagem num E-Jet da Embraer, um Airbus, Boeing ou outro avião, não dá para imaginar que o nascimento do transporte aéreo se deveu muito a um aviãozinho de um motor, a hélice, e de apenas 4 lugares para passageiros. Esse avião foi o Junkers F-13 e essa é a sua história. Quando começou a aviação comercial, nas primeiras décadas do século XX, os aviões tinham estruturas de madeira, às vezes com algumas partes em metal, e um revestimento em tela ou em chapas muito finas de madeira especial. E este tipo de construção os fazia estruturalmente não muito resistentes, além de bastante frágeis a ambientes agrestes. E isso era um grande obstáculo ao crescimento do transporte aéreo comercial. Hoje é difícil se imaginar isso, mas já foi assim. E tudo só começou a mudar quando surgiram os aviões de construção totalmente metálica, muito mais robustos e bem mais capazes de resistir a ambientes agressivos. E essa mudança, que foi decisiva para o transporte aéreo se disseminar pelo planeta todo, teve início com um professor de termodinâmica alemão, dono de uma fábrica de caldeiras e radiadores, o doutor Hugo Junkers. Ele teve um interesse despertado para a aviação por um amigo, um colega professor, e acabou se apaixonando de corpo e alma pelas máquinas aéreas. O Dr. Junkers iria, de fato, se tornar um dos maiores engenheiros aeronáuticos e empreendedores da aviação nas primeiras décadas do transporte aéreo. Ainda durante a Primeira Guerra Mundial, ele converteu a sua fábrica numa empresa de construção aeronáutica e criou, junto a ela, um instituto de pesquisa privado, formando seus próprios projetistas, engenheiros e técnicos. E foi assim que, em 18 de janeiro de 1916, fez voar o primeiro avião inteiramente de metal do mundo, o Junkers J-1. Com o fim da guerra, em 1918, apesar da derrota da Alemanha, o professor continuou com a sua empresa, agora criando tipos civis. E assim lançou, já em 1919, o primeiro avião comercial totalmente metálico do mundo, o Junkers F-13, que fez seu voo inaugural em 25 de junho daquele ano. E o F-13 já estava em serviço no mês seguinte. Nele, o professor Junkers aplicou a sua tecnologia de construção em metal, criada durante a guerra, aplicando o que era então uma novidade tecnológica incrível na construção aeronáutica, um revestimento corrugado em duralumínio, que era extremamente resistente e robusto, mas ao mesmo tempo muito leve. E aí teve início uma revolução. Ao contrário do que era então muito comum de se ver em conversões de antigos aviões bombardeiros da guerra modificados, sendo usados como aviões comerciais, levando passageiros, o F-13 já se mostrava à primeira vista um avião projetado desde o início para isso. Tinha uma espaçosa cabine fechada, para o seu tamanho, comportando 4 pessoas e assentos acolchoados, com cintos de segurança, iluminação e janelas panorâmicas, além, claro, de um mecânico de voo e do piloto. Sim, olhando para ele hoje, é difícil chamar o F-13 de avião comercial de linha aérea. Tinha um só motor, geralmente a pistão em linha, mas alguns receberam motor radial, sempre aí na faixa de uns 200 a 300 HP. Tipo assim, tinha menos potência que uma SUV da BMW. E com esse motor o F-13 chegava a quase 200 km por hora. Mas tinha um alcance impressionante para a época, 1.400 km.
E como eu disse, era pequenininho, tinha 10,5 metros de comprimento, com uma envergadura de quase 18 metros. E o seu peso vazio nem chegava a 1.500 quilos. Falando assim, o F-13 não impressiona nem um pouco, concorda? Mas não se engane com esse clássico histórico da aviação. Ele foi produzido até o início da década de 30, com mais de 300 entregues. Só a companhia aérea alemã, a Deutsche Lufthansa, recebeu 55. Com aquela sua robustez, facilidade de manutenção, versatilidade, porque podia operar de terra, mas podia receber flutuadores para operar na água, ou esquis para a neve. E com a construção em metal lhe dando resistência para operar seguro em qualquer ambiente, o F-13 foi o avião que literalmente inaugurou a aviação comercial em muitos países. Ele abriu rotas para onde nunca um avião tinha voado antes, e ao redor do globo todo. A primeira companhia aérea das Américas, a Scadita, criada na Colômbia, fez o seu primeiro voo com um F-13, esse aí dessa foto, em 14 de julho de 1920. Mesmo na própria Europa, foram os F-13 que inauguraram as primeiras companhias aéreas da Áustria, na Bulgária, Estônia, Finlândia, Letônia, Polônia, Suécia e outros países. E o F-13 também foi o primeiro avião de uma das primeiras companhias aéreas do Oriente Médio, a Junkers Transportes Aéreos da Pérsia, que começou a operar em 1927, onde hoje é o Irã. Eu não disse que esse pequeno monomotor é que realmente espalhou a aviação comercial ao redor do globo todo? E aqui no Brasil? Claro, como poderia ser diferente? Os F-13 participaram também do nascimento da nossa aviação comercial. O primeiro deles chegou aqui em 1928 para operar nas cores do Sindicato Condor, que chegaria a ter 4 desses aviões e usaria o modelo até 1946, quando o nome da própria companhia já tinha sido alterado para Cruzeiro do Sul. E a própria Varig, que foi criada em 1927, teve 2 F-13, que chegaram em 1932 e foram usados até 1949. Com certeza, entre os últimos F-13 originais a ainda voarem no mundo. E por que eu falei em originais? Porque um avião desses desperta paixões. E foi isso que aconteceu com o herdeiro da fabricante de malas de luxo Rimowa, o empresário e piloto alemão Dieter Morsek. Esse admirador do legado de Hugo Junkers e apaixonado por aviação, simplesmente adquiriu e reabriu a própria empresa Junkers como fabricante de aviões, decidido a revitalizá-la, unindo seu legado histórico à tecnologia de última geração. E para marcar isso, Morsek decidiu recriar o legendário F-13. O projeto foi lançado em 2009 e para a nova produção foram utilizadas plantas originais, assim como dados obtidos com um escaneamento 3D a laser de um F-13 de produção original preservado no Museu Aeronáutico em Le Bourget, em Paris. E assim, o primeiro F-13 novo de fábrica estreou em voo em 15 de setembro de 2016, com o modelo voltando a singrar pelos céus em pleno século XXI. Hoje, 3 desses novos F-13 já foram construídos. Junkers F-13, um legítimo desbravador dos céus. Lembre dele na sua próxima viagem. Obrigado por estar a bordo conosco em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo.